pedras vivas. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, queridos, abençoados, mais um dia, para a glória de Deus que estamos aqui, e que nesse dia de hoje, o Senhor nosso Deus esteja alcançando o coração de cada um. Que o Senhor nosso Deus esteja levando através do teu Filho Jesus, através do seu Espírito Santo, a paz no coração, a paz diante de qualquer adversidade, diante de qualquer luta, que ainda assim haja paz, haja fé, haja esperança, haja convicção de que Deus está no controle, que tudo vai dar certo. Não importa o que esteja acontecendo, ao contrário, saiba que Deus está no controle e que tudo vai dar certo para a glória de Deus. E eu vou estar lendo com meus amados, no livro de João, no João capítulo 3, do versículo 13 até o 21, em nome de Jesus, que diz assim, a palavra do Senhor. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor nosso Deus. E a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. E a palavra do Senhor Jesus, nesse texto aqui, o capítulo de João 3, ele completa esses versículos aqui, a qual eu selecionei nesse dia para estar lendo com os irmãos. E a palavra diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Moisés levantou essa serpente no deserto, era porque o povo de Israel, depois de passar o Mar Vermelho, Deus fez um grande milagre, tirando o povo das mãos de Faraó, abriu o Mar Vermelho, deu alimento, deu maná dos céus quando ele estava com fome, tirou água da rocha para eles, enquanto ele estava ali atravessando aquele deserto. E a palavra diz que eles ficaram ali naquele deserto, anos e anos pelaquele deserto. E a roupa no corpo dele não envelheceu. Os sapatos deles não se gastaram. Imagine andando no deserto e a roupa não estragou, não apodreceu, não rasgou, o sapato não furou. Deus estava ali. Mas depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, que o mar se abriu, fez aquele grande milagre, aquele grande feito de Deus para salvar o povo, depois de um certo tempo, começou a murmurar, reclamar contra Moisés e contra Deus, porque já não queriam mais comer aqueles pães, os pães para eles se tornaram um pão vil, um pão enjoado, estava com nojo daquele pão, é o que está na palavra. E aí eles começaram a murmurar. E isso irou o Senhor nosso Deus. Então o Senhor nosso Deus enviou serpente naquele deserto para picar aquele povo. E quando aquele povo era picado pelaquela serpente, eles morriam instantaneamente. Mas morreram muitos, e aí eles reconheceram
que estavam pecando contra Deus e contra Moisés. Então foram até Moisés, que era o líder, espiritual deles, era quem Deus usou para tirar o povo do Egito, da escravidão, da servidão. Então eles foram até Moisés e reconheceram que eles estavam pecando e murmurando contra Deus e pediram a Moisés. E Moisés intercedeu diante de Deus pelo aquele povo. Então Deus fala para Moisés: faça uma serpente de prata, de ouro, faça uma serpente. E levanta ela, bota numa haste, levanta ela no meio do deserto, bem no alto. E todo aquele que for picado pela serpente, ao olhar pela serpente levantada, aquele que for picado pela serpente viva, física, e olhar para aquela serpente pendurada, ele não morrerá. E assim se sucedeu. Moisés fez a serpente, levantou a serpente no deserto, e todos que eram picados, eles não morriam. Então assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então hoje Jesus foi pendurado na cruz de madeira, naquele Calvário. E hoje nós, como seres humanos, pecamos, erramos, muitas das vezes murmuramos contra Deus, vivemos longe do Senhor nosso Deus. Mas todo aquele que olhar para Jesus, não é mais a serpente no deserto, é todo aquele que olhar para Jesus, para a cruz de Jesus, Jesus pendurado na cruz. Ele não morre, ele não perece, mas ele tem a vida eterna, porque a vida eterna ela está em Cristo, o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus. A vida está em Cristo Jesus. E Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho Jesus, para salvar o mundo. E quem crê nele, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Precisamos crer em Jesus para ter a salvação das nossas almas, para conseguir conquistar esta vida eterna, vida após a morte. Que morreu não acabou, ainda há vida após a morte. Mas agora, para isso, nós temos que olhar para o alto, para a cruz. Jesus não está mais lá, Jesus ressuscitou, Jesus está com o Pai sentado à destra de Deus vivo, mas é simbólico olhar para o alto, olhar para a cruz onde está Jesus. Se aquele que olhasse para a cruz, e ele crendo em Cristo Jesus, ele não perecia, mas ele vai ter a vida eterna. E Deus, ele é infinito em misericórdia. E a forma dele reconciliar o povo, da gente ter novamente a redenção, voltar, ser perdoado, foi através do grande amor de Deus, que ofereceu o seu Filho Jesus naquela cruz. E o seu Filho Jesus, ele é um amigo. Qual amigo, diz a palavra de Jesus, qual amigo, qual bom pastor que dá sua vida para as suas ovelhas. Jesus, ele deu a vida dele, ele entregou a vida dele naquela cruz do Calvário, para que eu, para que você, para que nós tivéssemos uma oportunidade de sermos novamente levados, redimidos ao Senhor nosso Deus. E que nessa manhã, nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, nessa tarde de hoje, que cada um que esteja vivendo por grandes aflições, saiba, há um Deus que tem um propósito, há um Deus que está no controle, há um Deus que ofereceu na cruz do Calvário o seu Filho, para que nós pudéssemos olhar para ele, crer que ele é o Filho de Deus
e termos a salvação das nossas almas, reconhecer a Jesus Cristo. Que nesta manhã, você que está indo para a escola, você que está indo para o trabalho, você que está indo para um médico que tem uma consulta marcada, você que está simplesmente saindo de casa para ir no mercado, fazer uma caminhada, você que ainda está em casa, você que já chegou em casa de volta, que o Senhor nosso Deus continue te protegendo, que o Senhor nosso Deus continue derramando a sua mão sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, a sua casa, o seu lar, e trazendo socorro, e trazendo livramento, e trazendo escape. Lembre, se você estiver triste, chateado, lembra quantos livramentos Deus já lhe deu. Deus já lhe salvou, já te livrou da morte inúmeras vezes. Às vezes Deus nos dá tanto livramento e nós nem sabemos. Às vezes nós perdemos um ônibus, perdemos uma condução, um horário, alguma coisa não dá certo. E é livramento de Deus para as nossas vidas. Amém, meus amados? Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Louvado e engrandecido seja o Senhor nosso Deus. Rios de águas vivas, águas que correm do trono de Deus, comecem a jorrar.